O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A nossa lição de hoje, neste assunto de escatologia, é o estado intermediário dos mortos. Ou seja, qual a situação dos mortos, uma vez que o homem, vindo à vida, o passo seguinte, inevitável, é a morte? O que sucede depois da morte? Ou estado intermediário, antes que venha aquilo que é derradeiro, que as Sagradas Escrituras afirmam, a eternidade com Deus. Para a nossa escola bíblica dominical, temos o texto áureo, que diz: morto o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está ele? Palavra de Jó, no capítulo 14, o verso 10. Mostrando para nós que este conhecimento não é de agora. De certa forma, o conhecimento já tinha sido alcançado por Jó, ou seja, milhares de anos antes de Jesus. Da nossa sequência, a leitura bíblica está em Eclesiastes capítulo 9, do verso 1 até o verso 10, que podemos estar lendo nas Sagradas Escrituras, e que assim dizem para nós. Passo a leitura do texto bíblico. Deveras revolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Verso 4 continua: ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos
sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século, coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que ama, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias, tua vaidade, porque esta é tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Se considerarmos o nosso assunto, o estado intermediário dos mortos, o texto bíblico já falou tudo. Só esse texto. É a palavra de Salomão colocando para nós aquilo que é a realidade. Agora consideremos também, é importante para maior entendimento e diminuir questionamentos, é entender que Salomão está falando a respeito de tudo que sucede debaixo do sol. Ou seja, nesta vida que nós compartilhamos no presente momento. Depois vem Paulo, e não vai ficar falando de coisa debaixo do sol. Aí a pregação em Cristo Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, é além do sol. Ou seja, nos lugares celestiais e eternos. Observe essa sabedoria para uma coisa agora e a sabedoria em Paulo para o porvir na sua excelência final. Mas muito bem, volto ao texto em si, porque quero antes fazer alguma colocação no nosso texto de Eclesiastes capítulo 9, verso 1 a 3, depois 4 em diante. Precisamos entender, já disse, é debaixo deste sol, nesta presente vida. E Salomão diz nos 3 primeiros versos a mesma coisa. Indistintamente há bons e maus. O fim é que todos vão morrer. Todos vão morrer. Verso 4. A colocação. E daí para frente, quando ele coloca de forma figurada, melhor é o cão vivo do que o leão morto, é no sentido que o leão morto não faz mais nada. Tem capacidade de nada. E o cão, tão desprezado, fraco em relação ao leão, é melhor, porque pelo menos ainda está vivo. E no verso seguinte, observe o verso 5, que os vivos sabem que vão morrer. E os mortos não sabem mais nada. Não participa de mais nada no que sucede debaixo deste sol. Aí estão as respostas para nós de muitos questionamentos. No simples texto bíblico, se o considerarmos com calma, lembrando que são palavras de um grande sábio, Salomão. E tem alguém mais sábio do que Salomão aqui? Então consideremos. É a palavra bem colocada, bem definida, e se alguém quer alterar isso, está se colocando como mais sábio ou mais conhecedor das coisas de Deus ou dos homens do que Salomão. E a expressão que temos também, vaidade, que no sentido bíblico fala aquilo que é passageiro, ou
no tempo dessa existência, que é passageira, que é uma vaidade, ou seja, extingue rapidamente. E colocando aqui, ele termina dizendo da mesma forma: aproveita enquanto está vivo, use os bens que Deus deu enquanto está vivo, porque quando morrer, assim como não trouxemos nada, não vamos levar nada, e as demais coisas ficam também no esquecimento, não se faz mais nada. Na sepultura para onde tu vais, não tem obra, não tem indústria, não tem ciência, não tem sabedoria alguma, nem amor, nem ódio, tudo terminou. O texto em si já fala bastante para nós, pelo que voltemos sempre na nossa lição. É normal voltarmos a este texto de Eclesiastes capítulo 9, texto da nossa leitura bíblica em questão. O nosso esboço para a lição 3, estado intermediário dos mortos. Nós temos nossos 3 tópicos padrões para o estudo na escola bíblica dominical, que dizem: primeiro, a vida depois da morte e ressurreição. 2, qual é o estado intermediário dos mortos? 3, não existe ou não existem estes estados intermediários. A primeira colocação, vamos falar que existe vida depois da morte e depois da ressurreição. Existe vida. Há uma promessa de Deus bem clara. Tópico segundo, qual é o estado intermediário dos mortos? Aí estaremos entrando propriamente na essência da nossa lição. E concluindo, no tópico terceiro, não existem estes estados intermediários. Vamos apresentar alguns estados em que as pessoas normalmente colocam os mortos, mas vamos ver que nas Escrituras não existe nada disso. Precisamos melhorar o nosso conhecimento, não segundo o dizer dos homens, das instituições religiosas, mas segundo as Sagradas Escrituras. Temos que estar na palavra de Deus para termos um entendimento firme, correto e, vamos dizer assim, de uma forma verdadeira, para termos esperança no que é verdadeiro e podemos divulgar as certezas das coisas com propriedade e segurança. Muito bem, depois de apresentar este esboço, a nossa introdução do material de classe retira os diversos textos que vamos estar apresentando. Inicialmente, muitos se questionam sobre o que acontece depois que morrermos, se a morte é o fim de tudo, ou se haverá vida após a morte. Cremos, com base na palavra de Deus, que haverá uma ressurreição de mortos, tanto de justos como de injustos. Mas entre a morte e a ressurreição, qual é a situação daqueles que já partiram? Como existe uma variedade de ideias a este respeito, inclusive entre os cristãos, devemos aclarar este assunto à luz das Escrituras Sagradas. Ou seja, o que Deus há de fazer, Deus sabe e Deus já falou. Agora, as muitas ideias, com certeza podemos dizer, ou todas estão falhas, ou se alguma está mais próxima, muitas vezes ela está incompleta e não precisamente dentro do que as Escrituras colocam para nós. Portanto, nossa lição já considera isto: haverá vida sim, mas depois da ressurreição. Inclusive, a citação que temos nas Sagradas Escrituras é desta forma: crê-se na ressurreição dos mortos. Ou seja, algo depois da ressurreição. Mas e antes da ressurreição? Depois da morte? O que acontece nesse espaço de tempo? É a nossa lição que vamos estar vendo. Mas outra vez insisto, não estamos aqui para seguir linhas doutrinárias, ensinamentos nos diversos segmentos teológicos que existem. Infelizmente existem muitos, dentro do chamado cristianismo mesmo. Vamos ver dentro das Sagradas Escrituras.
E vamos nos preparar, porque poderemos nós mesmos nos impactarmos, termos uma ideia até agora e a palavra colocar outra. Mas qual é o certo? O que eu vinha entendendo ou crendo, ou o que a palavra diz? Sempre a palavra tem a verdade. Por isso, passemos no nosso assunto, na nossa lição, o primeiro tópico: a vida depois da morte e ressurreição. Leia de novo esse texto de outra forma: a vida depois da morte e da ressurreição. Depois da ressurreição. Assim, passando a um primeiro ponto que queremos apresentar, é a realidade da vida depois da morte. Muitos são os argumentos que reforçam a verdade de que o ser humano foi criado para um propósito superior ao mero desfrutar dos bens desta vida. O homem foi formado do pó da terra e recebeu o fôlego de vida da parte de Deus, assim como os outros animais. Mas ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que o coloca em um relacionamento especial com o seu Criador e estabelece uma finalidade espiritual para a sua existência. Ou seja, o que queremos estar dizendo: Deus, quando nos criou, criou igual aos animais, com a ressalva que ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, esse ponto mostra que temos um propósito de Deus a nosso respeito diferente dos animais. E qual é o propósito? A sua imagem e a sua semelhança. Uma das coisas próprias de Deus é ter vida para sempre. Então Deus nos criou dentro dessa ideia de viver a vida no propósito de Deus para nós. Este propósito de Deus, a sua imagem e semelhança. Portanto, consideremos alguns textos sagrados como exemplo. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 22, a palavra diz para nós: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então mostra o aspecto: a morte vem, e o depois ficou a interrogação. Então aproveita. Outra vez, no mesmo livro de Eclesiastes, Salomão insiste: aproveita enquanto pode a vida. Agora, lógico, não é aproveita de como muitos fazem, se entregando desordenadamente. Não, é saber com sabedoria aplicar a vida que agora tem, de forma que a tenha com alguma qualidade, né? Vivendo em paz, vivendo fazendo bem, evitando os caminhos maus, etc. Agora, Atos 17, verso 26. Observem Paulo colocando a realidade do ser humano, e isso dentro do que Deus na verdade fez. Paulo pregou isso em Atenas e disse: e de um só Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos ou dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Um Deus que é eterno, que tem abundância de vida, nos gerou, e com o propósito de que nós o pudéssemos encontrar ou conhecê-lo. Então existe algo mais do que simplesmente viver a vida carnal. A procura de Deus, chegar ao projeto de Deus, se encaixar nesse projeto de Deus, como sendo geração de Deus. E depois em Eclesiastes 12, verso 13, quando termina Salomão o livro de Eclesiastes, e conclui desta forma: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos,
porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A vida nossa se detém só nisso? Não. Temos que comparecer diante de Deus para dar conta do que fizemos com a vida que Ele nos deu, ou o que fizemos através deste corpo. Então, por que um juízo depois? Naturalmente, aprovação, reprovação ou condenação para seguir-se algo. E que a palavra diz mesmo, e que Paulo chegou a dizer, quando ele falou que crê na ressurreição dos mortos, e por isso ele trabalhava para ter uma ressurreição para um objetivo melhor, e combatia, não quem esmurruar sem sentido, não, tem um objetivo, ser aprovado para desfrutar de um porvir que estava estabelecido. Portanto, desde os tempos mais antigos se entende, há Deus que trará cada um a juízo num final, para uma aprovação, uma reprovação. E naturalmente a aprovação conduz a alguma coisa boa a seguir. Reprovação, naturalmente vai conduzir a alguma coisa ruim. Mas após a ressurreição, cremos na ressurreição dos mortos, a expressão básica das Escrituras. Muito bem, ainda continuando, dentro da nossa lição, a vida depois da morte e da ressurreição, consideremos ainda a necessidade da vida depois da morte, ou a existência desta vida depois da morte, naturalmente, e depois da ressurreição. Fazendo leitura do nosso texto, temos: o homem podia ter desfrutado de vida natural, ou desfrutado de vida imortal, sob a condição da sua contínua obediência em comunhão com seu Criador. Mas com a queda no pecado, ele não apenas perdeu a comunhão com Deus, mas também a imagem divina se corrompeu e a morte tornou-se incondicional e inerente à sua natureza. Porém, com a vinda de Cristo Jesus ao mundo, o propósito divino de dar vida eterna ao homem revelou-se ainda mais glorioso do que se poderia entrever na criação. Pelo poder do Evangelho, o homem é criado de novo e a imagem de Deus, outrora perdida na queda, é restaurada em verdadeira justiça e santidade. Mas o fiel ainda espera uma futura glorificação, em que essa imagem será aperfeiçoada à semelhança do próprio Cristo, e ele desfrutará de plena e eterna comunhão com seu Criador, em uma vida incorruptível e imortal. Ou seja, a vida depois da morte e ressurreição é algo que era conhecido no princípio, milhares de anos antes, mas depois em Cristo Jesus se revela isso com plenitude. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. No outro lugar, quem nele crer terá a vida eterna. Então a promessa de Deus se clareia mais, de uma forma tremenda, e o Senhor vai falar que os que forem achados dignos de estarem com Deus na eternidade serão como os anjos, ou seja, seres celestiais, sendo que por enquanto nós somos tão apenas seres terrestres, feitos de carne e osso, retirados do pó da terra. A nossa sobrevivência e formação é o que vem do pó, aquilo que a planta dá por si e que nós depois dessa planta alimentamos. Ou seja, tipicamente estamos vindo do pó e sendo sustentados pelo que é próprio do pó, para depois voltarmos ao pó. E a nossa lição vai mostrar o passo seguinte, mas colocamos primeiro esse tópico, primeiro a vida depois da morte e da ressurreição,
mostrando que sempre Deus teve o projeto de vida eterna para o ser humano. E a queda no Jardim do Éden é uma abertura de parênteses, e que na verdade estava tudo no controle de Deus. Mas supostamente a imagem e semelhança de Deus, Adão sendo criado, poderia viver no planeta Terra. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Mas o salário do pecado, infelizmente, pecando, veio a morte. Assim, observem que o que Deus quer que façamos no momento é termos esse entendimento e pelo Evangelho passarmos a uma vida de justiça, santificação, projeto de Deus, nos encaixando nele, que isso vai, sim, conduzir à eternidade, à vida plena, abundante, após a morte. Continuando um pouquinho mais, observemos textos bíblicos que podemos estar considerando nas classes com os alunos. Gênesis 3:22 é quando cessa esta vida que estava com Adão, quando Deus disse: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. É uma linguagem simples. A realidade é que o homem pecando foi desligado da sua fonte de vida, que é Deus, e veio a morte. A palavra é falada de uma forma simples para entender, ou seja, na forma simples que até a criança pode entender, que Deus o afastou do jardim do Éden, o afastou da árvore de vida, a árvore da vida, para não continuar tendo vida, e isso eternamente, numa situação de transgressão e desobediência a Deus. Volta aquela premissa de sempre: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A vida que temos é de Deus, Deus nos sustentando em vida, e Deus não vai sustentar alguém em vida para fazer as coisas erradas, não, de forma nenhuma. Ninguém faz para si algum objeto, algum instrumento que não vai obedecer à ordem e propósito pelo qual foi construído. Nós eliminamos, lançamos no lixo, refugamos aquilo que nossas mãos fizeram com carinho, destreza, sabedoria para um propósito, mas a ferramenta não se encaixou, é encostada, rejeitada. Assim é um homem diante de Deus, perde a oportunidade de viver com Ele. Continuando então no nosso texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 5, verso 16: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A realidade que Paulo considera: se já estamos em Cristo Jesus, se já fomos restaurados ao projeto de Deus para a vida eterna, não vamos estar considerando uns aos outros na carne, ou não vivamos para a carne segundo os ditames da carne. Vamos estar já considerando a nova vida que de Deus se manifesta em nós e quer aflorar dia após dia, dando nós liberdade ao seu Espírito de atuar, ouvindo nós a sua palavra. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aí vamos se encaixando e prospera o querer de Deus em nós. Efésios 4:24 é esta palavra: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, mais uma vez, voltando ao jardim do Éden, Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, vida eterna. Mas pecou, perdeu isso. Depois, em Cristo Jesus, isso é restaurado. O pecado é expiado e a religação com Deus é estabelecida para uma vida de plenitude com o Senhor. Volta um pouquinho atrás, que observem em Gênesis capítulo
3, quando é expulso Adão e Eva do jardim do Éden, e depois no capítulo 5, quando vai falar da continuidade da vida comum na terra, com Adão e Eva gerando seus filhos, aí já tem uma colocação um pouquinho diferenciada. Adão criado à imagem e semelhança de Deus, mas os filhos de Adão são segundo a sua semelhança, ou, frisando com mais destaque, a sua nova situação de um homem mortal. Assim, conforme vimos em lição anterior, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Nós fomos gerados para uma vida que é curta na face da terra. Já nascemos com destino à morte, que logo se manifesta. Continuando em frente, mais versículos bíblicos poderemos estar considerando, entre tantos nas Sagradas Escrituras. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, observe que clareza Paulo fala. Com que clareza Paulo fala? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, nosso corpo, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes ou separados do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aí coloca Paulo a certeza que esse corpo vai desfazer, sim, mas outro será dado. Enquanto estivermos nesse corpo, vivemos a vida terrena. Estamos como que ausentes de Deus, de uma visão plena, andamos por fé. Mas aí ele coloca esse aspecto de desejamos deixar este corpo. Por outro lado, perdoe este agravo nas palavras, desejamos morrer para o que tem a seguir vir logo. Mas não vamos fazer isso, no sentido que a morte não é algo ruim, é o término da nossa carreira. Quando terminar a carreira, que bom, terminou a carreira, e o que está por vir, que bom, é término desta vida, e o que há de vir certamente virá. É que Paulo está mostrando. Também em Filipenses 3, verso 8, outra expressão: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aí está outra colocação de Paulo, colocando todas essas coisas terrenas como algo sem valor e lutando nessa vida terrena para, sim, conquistar a vida eterna. A certeza de uma ressurreição, noutra palavra vai dizer melhor, ou seja, como que é aprovado para o porvir melhor. Continuando ainda, dentro da nossa lição, no nosso esboço, o estado intermediário dos mortos é a nossa lição número 3, e o tópico segundo vai falar qual é o estado intermediário dos mortos. E aqui nesse tópico 2 está de fato o assunto do nosso título: o estado intermediário dos mortos. Qual é? Assim, passando à frente no nosso estudo, consideremos ainda. Muitas indagações são feitas quanto ao que no presente, ou lendo novamente, muitas indagações são feitas quanto aos que no presente aguardam este glorioso dia da ressurreição. Será que os mortos estão em algum lugar? Estão conscientes? Sabem o que se passa na terra?
O ensino bíblico a respeito é claro e abundantemente ilustrado. Podemos ser resumidos nos seguintes itens. E aí vamos então para a resposta que nós sim queremos ter. Qual a situação ou estado intermediário dos mortos? Como é? E vejamos nas Sagradas Escrituras. Nós temos um texto, um parágrafo, um item 1. Entre a morte e a ressurreição, o homem está completamente morto. Já vimos isso antes. Não tem parte alguma no que sucede debaixo do sol. Então a primeira resposta do estado intermediário do homem: morreu, está completamente morto. O que é morto? É morto, inerte, inexistente, não tem vida, não desfruta da vida, não sabe nada. Já vimos no texto bíblico, na leitura bíblica nossa, isso. Este texto eu quero dividir em duas partes, portanto passo ao tópico 1, mas dividido. Uma parte A que estaremos vendo: entre a morte e a ressurreição, o homem está completamente morto. Assim passo a leitura do texto. Como qualquer outra criatura, o homem se constitui de uma unidade indivisível chamada alma. Alma. Nela se unem tanto suas características físicas como sentimentais, intelectuais e espirituais para formar uma personalidade única. Na morte, essa pessoa inteira se desfaz e morrem todas as suas características materiais e imateriais que a compunham, ou seja, a alma morre. Aqui nós temos um impasse muito grande, porque infelizmente o que acontece é que por milênios está sendo colocada uma posição, uma descrição do homem como ele sendo composto de corpo, alma e espírito. Na Bíblia não tem isso, 3 partes, não tem. Nós temos estudado já em lição anterior: tu és pó, Deus falou. Então o que nós somos? Pó. Mas o que o homem estufa o peito e diz: nós somos corpo, alma e espírito. Bom, já acrescentou alguma coisa, já deu uma definição diferente da definição que Deus colocou, ou da definição que Salomão colocou, que já vimos também em lição anterior: porquanto somos pó, ao pó tornaremos. Mas nós gostamos da definição: nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, morre e vai para o pó. A alma vai passear por aí, vai vagar por aí, porque é imortal. E o Espírito de Deus voltou para Deus. O homem está se declarando vivo de qualquer jeito. Aí contraria toda a Bíblia. O que nós estamos dizendo nessa primeira parte do texto 1, que diz: entre a morte e a ressurreição o homem está completamente morto, é isso, ele está morto. Porque o início básico é isto: Deus criou o homem e o fez alma vivente. O que é alma vivente? É a alma que vive. O que é alma? É o ser. Deus criou tantos seres: águas, rios, as montanhas, todos os corpos celestes na sua variedade enorme, mas todos eles não têm vida. E aos animais Deus deu vida e chamou os animais de almas viventes. Fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus olhou para ele e chamou-o alma vivente, alma que vive. O que é alma? É o boneco de barro que Deus fez e depois assoprou em suas narinas o fôlego de vida. O que é o homem? Barro, pó
e fôlego de vida de Deus. A palavra alma significa o ser, o objeto que Deus fez. A esse objeto Deus deu vida, e de uma vida a sua imagem e semelhança. Mas a vaidade nossa, de muitos filósofos, de instituições religiosas, coloca o homem lá nas alturas, como se fosse imortal. Mas a palavra é clara, e vamos ver nas Sagradas Escrituras que a alma basicamente é o ser. Corpo e alma que os homens dividem não se divide, é uma coisa só. O corpo vivo manifesta em pensamentos, projetos, realizações, ama, odeia. Isso é próprio do corpo, não é da alma, uma coisa separada. Ou seja, as faculdades físicas e, vamos dizer assim, não físicas, ou aqui colocada imateriais, são inerentes ao corpo físico. Se eu desmaiar, eu não penso, eu não amo, eu não odeio, eu não faço nada. Então a faculdade imaterial, como dizem que é a alma, que na verdade é presa ao corpo, simplesmente com desmaio já está apagado. Se me der uma anestesia geral, puf, só com anestesia a alma já parou, não pensa, não age, não ama, não odeia. Ou uma hipoglicemia, só isso já o homem, puf, e todas as suas faculdades imateriais apagam-se. Ou seja, as imateriais e as propriedades físicas, força, puxar, empurrar e outras coisas mais, escrever ou labutar, como esculpir uma madeira, tudo isso cessa se o corpo não tiver faculdade. Às vezes vivo mesmo já falta tudo isso. Esclerosado, o que é? O corpo está tão velho que não faz as coisas direito, nem físicas e nem intelectuais. A memória se apaga, outras coisas se apagam, não precisa nem morrer, é porque o corpo está velho. Então o que é alma e corpo? É a mesma coisa. Se alguém colocava a alma como coisa imaterial e o corpo material, entretanto isso não se divide, é uma coisa só. É a perfeição da obra que Deus fez. Não é uma máquina que só funciona, é uma máquina que tem virtudes, que podem ser boas ou más, né? Amar ou odiar, ser bom ou ser mal. Mas veio a morte, a hipoglicemia, a anestesia, pronto, o corpo está velho, acaba tudo isso. Quantos idosos a quem vamos visitar, nossos pais, nossos parentes, que olham para nós assim, nem nos conhece mais, nem nos ama, nem nos odeia, porque não nos conhece mais. Por quê? O corpo está estragado. E a tal alma que coloca o separado já está com defeito. Depois diz que é imortal. Vaidade tola dos homens. Mas, por favor, considerem isto. Aí quebra muito princípio que as pessoas têm como fixo demais, que é base de tudo, e na verdade é um erro gravíssimo. Gravíssimo. E vamos ver textos bíblicos nesse texto, na primeira parte desse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso corpo e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, é o único texto na Bíblia que fala corpo, alma e espírito, mas não dizendo que o homem é de 3 partes, porque em resumo, esta palavra de Paulo a Tessalonicenses, naquela área da filosofia grega, que você vem da filosofia grega, essa alma separada, para aqueles lá a ideia disto, ele diz: tudo que nós formos,
se é uma parte, se é duas partes, se são 3 partes, são 4 partes, são 1000 partes, todas elas sejam conservadas irrepreensíveis diante de Deus. Ele não numerou, ele não ensinou que nós somos 3 partes, mas de fato está citado: corpo, alma e espírito. O que tivermos mais, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor. Tanto que em Hebreus capítulo 4, segundo o texto que temos aí, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra entre a divisão da alma e o espírito. Observe que em Hebreus 4, alma e espírito é a colocação do escritor. Não fala 3 partes, 4 partes, 5 partes, fala 2, alma e espírito. Ou seja, a palavra de Deus capaz de separar isso, o que é de Deus e o que é pó. Como também pode separar juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não fala 3 partes, só fala corpo e espírito, ou alma e espírito. É a mesma coisa, só que na colocação linguística, a palavra alma já está muito consagrado como uma coisa imaterial e separável do corpo, mas não é separável, é dependente do corpo. Depois, em Mateus 22, 37, Jesus falando, e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Coração, alma, pensamento, toda situação de quê? De coisas que completam o homem, toda a sua colocação. Observe que não falou corpo, alma e espírito. Quer dizer que tudo que houver no homem venha, sim, amar a Deus. Agora, falando a palavra de Jesus, vão lembrar daquela palavra que Jesus disse a respeito do rico, que ajuntou tudo no seu celeiro e disse, né? Tens muito bem para muitos anos. E a palavra usada foi alma. Alma. Você tem muitos bens em celeiro. Come, bebe, folga. A alma come, bebe, folga, mostrando que o corpo é a alma é o corpo. Quem está falando essa palavra é Jesus. E Jesus conclui: esta noite pedirão a tua alma. E que tens armazenado em depósito, para quem será? Então observe, o ensinamento é uma parte homem, uma parte divina, uma parte material, pó, e a parte divina, fôlego de vida, Espírito de Deus. E não podemos afastar disso. É como se perguntasse para Jesus corpo, alma e espírito, e Jesus dissesse: como está escrito, como foi no princípio. Não é só casamento e divórcio está no princípio, não. No princípio também está a constituição do homem. Tu és pó e recebe vida. Pecou, devolve a vida e fica com pó. Aí é a morte do homem. Continuando, Salmo 146, verso 4 diz: sai-lhes o espírito e eles tornam a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. A parte material também perece. É Salmo, mas ele já foi falado lá em Eclesiastes, já lemos isso. E Ezequiel 18: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí a alma representando o ser humano. Ele, Deus o criou com a parte física aparente e visível, mas nele se produz tantas coisas. E Jesus disse para cuidar do que sai pela boca, porque procede do coração, maus pensamentos e tantas outras coisas. E isso, se não for correto, contamina o homem. Não contamina uma parte material, contamina todo.
o homem. Mas Ezequiel 18:4: a alma que pecar, a alma morrerá. Quem diz que ela é eterna? Continuando o nosso assunto, em continuação, entre a morte e a ressurreição, o homem está completamente morto, totalmente morto. Continuando então esse texto: o espírito que volta para Deus não é uma essência incorpórea, pessoal e imortal, mas simplesmente o fôlego de vida, a vida em si, que procedeu de Deus como sua fonte original. Em outras palavras, não há possibilidade de um homem existir ou sobreviver em qualquer outro aspecto, acrescento, ou lugar, senão nessa sua unidade indivisível, em que existe e sobrevive nesse mundo, em um corpo animado pelo Espírito de vida. Somente Deus tem vida em si mesmo. É impossível o homem viver. O corpo morre e ele fica por aí, a sua chamada alma. Não, morreu o homem, morreu tudo. Porque tudo se manifesta, aquilo que é imaterial, através deste corpo. Procede do seu interior, do seu coração. Muito bem. Voltando atrás, Deus fez o boneco de barro, pó, assoprou fôlego de vida. O homem viveu. Olhou, observou, planejou, começou a viver a sua vida. Dá o retrocesso, põe uma marcha atrás. O homem vive um tempo e, pela determinação, tu és pó, ao pó tornarás. Deus recolhe o que é dele e o pó cai inerte, o corpo cai inerte, com tudo aquilo que pensava, que planejava, que odiava, que amava, o bem que fazia, o mal que fazia, tudo apaga. Assim, outros textos bíblicos podemos estar considerando em continuidade. Jó recebe essa palavra de Eliú. Se ele pudesse, ou se ele, Deus, pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Salmo 104, verso 29: escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Tiago 2,26: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O destaque: corpo sem espírito está morto, totalmente morto, absolutamente morto. E em Timóteo, capítulo 1, verso 17, na primeira carta, a palavra tão clara: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Ao Rei dos séculos, imortal, só Deus tem a imortalidade. Então a ideia do homem morrer e ficar uma parte por aí, porque é imortal, é falso. Só Deus é imortal. Então como é que o homem vai viver? Se estiver ligado a Deus, se tiver fôlego de vida procedendo de Deus. Se Deus recolhe, ele não vive em lugar nenhum, ele está completamente morto. E este foi o nosso primeiro assunto, tópico: entre a morte e a ressurreição, o homem está completamente morto. Passando agora dentro dessa lição, o estado intermediário dos mortos. Qual é o estado intermediário dos mortos? No subitem 2, entre a morte e a ressurreição, o homem está inconsciente. Pelo exposto acima, entendemos que na morte o homem perde a consciência de si mesmo, do mundo e de Deus. Os vivos podem se lembrar dos mortos e se alegrar na esperança de um dia reencontrá-los.
O próprio Deus não se esquece deles, mas os conserva eternamente na sua memória, considerando-os vivos. Mas no presente, os mortos não têm parte alguma com o mundo dos vivos, nem os vivos podem se relacionar com os mortos. Por isso também a Bíblia ilustra a morte como um sono. Ou seja, Deus olha o homem morto, em putrefação, e foi tão avançado o negócio que é só pó, um pouco de pó. Mas Deus olha e na sua memória lembra do ser que viveu, e se ligado com ele, ele tem como essa pessoa ainda viva. Porque se Deus pode chamar o que não existe como se já existisse, para Deus é muito mais fácil aquilo que já ele criou, fazê-lo voltar à existência. Então, para Deus, os mortos que morreram nele, ligados a ele, aprovados por ele, para Deus não estão mortos, só estão dormindo, ou seja, inconscientes. Não tem consciência. Morreu e apareceu em tal lugar pedindo para dar uma ajudinha que esqueceu alguma coisa aqui. Falso. O morto não volta, não tem consciência. Muito bem. Quero chamar a atenção para um fato. Qual foi o primeiro homem a morrer na face da terra? Abel. Onde que ele está? Ele tem consciência que está morto? Será que onde ele está, de vez em quando ele espreguiça assim, oh meu Deus, milênios está passando e eu ainda estou aqui? Irmãos, quem morreu, morreu. Não tem consciência de nada, do tempo, das coisas que acontecem. É como um que entra em coma e quando desperta, acordei. Que hora que é, que dia que é? Já passou um ano que você está na cama. Mas para ele, o último momento que ele fechou o olho e adormeceu no coma, quando ele desperta, parece que foi a partir daquele momento que fechou o olho. Não tem consciência do tempo. Assim Abel também, que está milênios morto, quando ressuscitar vai ser como um impacto de uma perda da vida ou de um sono no qual ele entrou e agora desperta para uma realidade da vinda de Jesus e o juízo final. Então, quem vai ao pó está inconsciente. Pode passar milênios, milhões, bilhões de anos. Ele vai acordar como se fosse o acordar após o dormir na noite anterior. Mas vejamos alguns textos bíblicos neste assunto. Mateus 22, 31. Jesus falando: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque para Deus vivem. Então haverá uma ressurreição. Estão mortos agora, inconscientes, mas haverá ressurreição, porque para Deus eles não estão perdidos e acabados. Por isso a ideia de sono, dormir. Jó, observem Jó, no capítulo 7, verso 9: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. É Jó. Jó ainda, capítulo 14, verso 10: mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem ao espírito, então onde está? Verso 11: como as águas se retiram e o mar e o rio se esgota e fica seco, assim um homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Sono,
dorme. Descanso quase eterno. Quase. A gente fala assim, morada eterna, né? Mas quase haverá uma ressurreição. Daniel 2:12, verso 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, por enquanto, está dormindo. Entre outros aspectos, pode já aparecer aqui, eu estou me prendendo somente à inconsciência. Dormiu, apagou e está bem, num sono bem profundo. Não tem despertador que desperte o morto, a não ser a voz de Deus, porque todos ouvirão a sua voz no momento certo e sairão dos sepulcros. Essa é a palavra que Jesus disse. Mas enquanto Jesus não ligar o seu despertador para os mortos continuam inconscientes num sono profundo. Continuando um pouco mais, nós já vimos qual é o estado intermediário dos mortos. Qual é o estado? Morto, absolutamente morto. Segundo, inconscientes, não sabe de nada, não pensa nada, não está preocupado com nada, e nem percebe o tempo passar, e nem sabe as manchetes dos jornais. Inconsciente, desligado totalmente. E o terceiro tópico: entre a morte e a ressurreição, o homem estará aonde? Na sepultura. Tu és pó, e ao pó has de tornar. Tem corpos no cemitério dali, corpos no cemitério de cá, corpos nos cemitérios ou nos cemitérios de diversas cidades. Tem corpos no mar, corpos no fundo dos rios, corpos evaporados no espaço, porque agora o homem foi para o espaço, e uma vez que ele se explodiu lá, está no espaço, ou está por aí espalhado. Onde está o homem? Na sua sepultura, guardado no cantinho ou lançado em qualquer lugar. É onde ele está. Lendo o texto, a Bíblia descreve o lugar dos mortos pelos termos Seol ou Sheol, que é a origem hebraica, e Hades, que vem do grego, que se traduzem propriamente por sepultura. É para lá, no pó da terra, que todos vão após a morte, tanto justos como ímpios. O próprio Jesus, em sua morte e ressurreição, esteve lá, na sepultura. Outra palavra usada, atenção, outra palavra usada é inferno. Mas devemos ter cuidado de não atribuir a esse termo qualquer outro sentido além do que já foi exposto e do seu significado. Na ressurreição do último dia, a sepultura ou inferno será esvaziada. A sepultura será esvaziada, o inferno será esvaziado dos seus mortos, e será juntamente destruída com a morte e com aqueles destinados à morte eterna. Aqui está o impacto, irmãos. Sepultura em hebraico é Sheol, em grego é Hades, em latim inferno. Mas todas as palavras e outras mais que hoje existem nas diversas línguas, todas elas significam sepultura, onde se coloca o morto. Só que já criaram um inferno vivo e existente agora, em que o que morreu está vivo lá. Se ele teve a má sorte de morrer desligado de Deus, agora ele está lá no tormento com os diabos, com o tridente, espetando ele todo dia, o dia inteiro. Isso é infantilidade. Acabamos de ver, morto está morto. E o próprio diabo não está comandando o inferno não, porque ele também está no inferno, no sentido agora espiritual, de que aqueles que estão mortos para Deus é como se já tivessem
numa sepultura, no sentido espiritual. Qual o lugar dos mortos na vida terrena? Sepultura, volta ao pó. E os que estão vivos materialmente, mas mortos espiritualmente, Deus diz, estão no inferno. O que é inferno agora? É sepultura, mas no sentido espiritual, desligados de Deus, não desfrutam da vida espiritual, da vida divina, só estão envolvidos com a vida do pó, ou na face da terra, com os homens que são pó. Portanto, não existe essa ideia de um lugar de fogo onde são lançados os ímpios. Não existe. É figura, que o pessoal de figura tomou como uma realidade. Porque assim como no pó, na sepultura, o que morre, justo ou ímpio, fica inerte, não participa de nada, e é lugar de putrefação, de morte, de escuridão, de apagar tudo que é luz. Assim, espiritualmente, aquele que está morto para Deus, ou sem vida de Deus nele, espiritualmente está apagado, em trevas, em processo que é de corrupção, vivendo em corrupção na vida física, que ainda desfruta. Portanto, cuidado. A realidade é essa: entre a morte e a ressurreição, o homem estará na sepultura. Assim, vejamos alguns textos bíblicos que nós temos nas Sagradas Escrituras, como Eclesiastes 3:19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, passageiros. Todos vão para um lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornarão. Tem uma palavra em Isaías que fala disso, e recomenda, Deus recomenda aos seus fiéis: vão para o quarto, para a sua eterna morada, e esperem lá o mal que sobrevirá ao mundo. Estou colocando com as minhas palavras. Mas os mortos não ficarão para sempre na sepultura. Então o que está dizendo? Deus falando: vai para a sepultura, espera lá, passar o que tem que passar, vir o que tem que vir, o que tiver que acontecer vai acontecer, e os dias cada vez mais maus, mas você estará guardado na sepultura até o dia da ressurreição. Todos vão para um lugar, todos são pó, e para o pó tornarão. Então não tem aqui, ali, ou inferno em chamas, que é o destaque do momento. Mas na verdade, todos estão nessa situação de estarem no pó. Continuando, Atos capítulo 2, verso 25. Agora é Novo Testamento, e é Pedro trazendo a mensagem. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. A minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Onde é que está Davi? Deve estar tocando harpa lá no céu. Não, está na sepultura. E Pedro fala aí, a sepultura dele está ali, ó. O corpo, os restos mortais dele estão aí guardados. Como já disse outra vez, querem ver Abraão, Isaque e Jacó e suas distintas esposas, é só ir lá para a terra de Israel, que está lá os seus restos mortais. Jacó
embalsamado. José, embalsamado, mas estão lá. E os outros? Sepultados na forma tradicional do seu tempo. Embalsamado já foi para os que estavam no Egito e viveram uma vida nobre lá. Onde está o homem após a morte? Sepultura, embalsamado. Faraós, homens grandes, estão embalsamados. Agora te procura pelos museus aí afora, porque não estão mais na sua sepultura original. Já tomaram os lugares deles, incomodaram o sono deles e os transportaram para os museus. Mas onde estão eles? Na nova casa de morada. Museu em Paris, museu em Londres, museu não sei mais aonde. Mas observem a palavra que Pedro está falando. Davi profetizou que Jesus não seria deixado no Hades, ou seja, na sepultura, e não veria corrupção, ou seja, não apodreceria na corrupção da sepultura. Aí o pessoal, por ter sepultura, Hades e inferno como um lugar, aí fala que Jesus saiu da sepultura e foi passear no inferno e trazer mais uns para a salvação. Nada disso. Jesus desceu ao inferno, ao Hades, ao Sheol, à sepultura, mas saiu de lá logo antes do corpo dele entrar em processo de putrefação. Por isso que a palavra profética diz que ele estava satisfeito, porque nem a corrupção experimentaria. Aí vem a palavra, cada um por sua ordem. Jesus primeiro, ao terceiro dia, ele é as primícias. Tanto que ele morreu às 3 horas da tarde, vamos dizer assim, de uma sexta-feira, e na madrugada de domingo ressuscitou. Quanto tempo Jesus esteve morto e na sepultura? 3 horas de sexta, 24 do sábado, 27, mais umas poucas horas, que é a madrugada do primeiro dia da semana. Então não deu nem 48 horas, 36 talvez. E nós velamos um corpo quantas horas? 24, às vezes 25, 26. Só a gente apressa quando o negócio está ruim. Mas se ele tem uma saúde no corpo, dura um pouco mais. E Jesus, naquele tempo, vivendo uma vida íntegra, não experimentou a corrupção. Antes de vir o processo de corrupção do corpo, ressurreição. Ao terceiro dia ressuscitarei. Mas 3 dias incompletos. Continuando um pouco mais, nós temos Apocalipse 20, verso 13 e 14, quando mostra, olha: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, o inferno, a sepultura vai acabar, porque não vai haver mais morto. Você acha que no céu vai ter cemitério? Não tem. Então lança o cemitério no lago de fogo. Lá morte não haverá. Então a sepultura vai ser lançada também fora. Mas de onde estão vindo os corpos? De onde estão vindo os corpos? Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, ou seja, as sepulturas, deram os mortos que neles havia. Onde estão os mortos? No pó, na sepultura. Se tiveram essa oportunidade de ter um cantinho reservado e guardado para eles. Passamos à frente, terceiro tópico da nossa lição. Não existem estes estados intermediários. Agora vem o que os homens colocam, mas que não existem. Não existem, de forma nenhuma. Antes, nesse tópico 3, não existem estes estados intermediários. Digamos, com o esclarecimento fornecido pela palavra de Deus sobre o estado em que se encontram os mortos, enquanto aguardam a ressurreição, podemos desfazer facilmente algumas ideias populares e interpretações equivocadas sobre este assunto. Continuando. 1. Não há purgatório. Isso não existe. Lendo, e perdoa a franqueza, purgatório
heresia lançada pelo catolicismo romano para identificar um lugar de prova para as almas daquelas pessoas que não conseguiram se purificar o suficiente para galgarem o céu. Entretanto, essa doutrina não tem base bíblica e usa de premissas falsas. Aquele que foi salvo por Cristo não precisa mais realizar nenhuma compensação pelos seus pecados nesta vida, nem tampouco depois da morte, pois o sangue de Jesus provê total perdão e aceitação para com Deus. Além disso, se alguém quer garantir a sua salvação eterna, precisa fazê-lo nesta vida. Depois da morte, só resta o juízo após a ressurreição, ou a ressurreição e o juízo. Purgatório, que invenção! E por errar nisso, nessa compreensão, depois deu margem a outro erro. Começaram a vender indulgência. Se você der essa oferta de tal tamanho para a igreja, ou para a construção de tal coisa no propósito católico romano, você terá as almas dos seus parentes retiradas do inferno, ou se não do purgatório pelo menos, e vendendo salvação, ou comprando perdão por dinheiro. Blasfêmia. Então Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário, era só a gente juntar dinheiro e apresentar um bom dinheiro na igreja, aí vai ser salvo. Perdoe, mas que ridículo, que infâmia. Então por que Jesus morreu? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Se uma vida não morrer para o pecador, ele morre pela sua própria transgressão. E Jesus substituiu-nos, dando perfeita salvação. Não precisa um lugar para nos aperfeiçoar, como nesse texto que temos no nosso material de classe. E continuando vendo os textos bíblicos, Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificado pela fé, temos paz com Deus, então não sobra nada para ser perdoado. Em João 2:1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E observe que se pecarmos, é porque nós estamos vivos. Morreu, já não se faz mais nada. E Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Após a morte, aguarde o juízo, que será após a ressurreição. Dando continuidade, não existem esses estados intermediários. Não há um estado para reencarnações. Lendo o texto, não há um lugar de migrações e perambulações espirituais onde os mortos supostamente aguardam para voltar a este mundo em um novo corpo físico. Os espíritas gostam de usar equivocadamente o texto de Lucas, capítulo 16 e versos vários, como 22 e 23, para afirmar que os mortos podem se comunicar com os vivos. Além disso, a tentativa de comunicar com os mortos é expressamente proibida e condenada pela palavra de Deus. Ou seja, por favor, parábola do rico e Lázaro e o rico, é parábola. E Jesus não está querendo falar da situação dos mortos depois. Temos que ler o contexto. O contexto imediato é claro, porque os fariseus se justificavam a si mesmos e eram avarentos e contradiziam Jesus ou zombavam dele. Aí Jesus fala bem claro que eles se justificam a si mesmos, mas o pecado é pecado.
E as coisas de Deus não mudaram. E no caso fala do casamento, fala do divórcio, fala do segundo casamento, que os homens estão mudando, mas Jesus falou bem claro em Lucas 16: não pode. Continuando, aí vem a parábola do rico e Lázaro, mostrando o quê? Quem vive neste mundo aproveitando na avareza os deleites do mundo, só quer comer, beber e folgar, depois terá no juízo o cessar da vida, porque não viveu em Deus, viveu para si, não encaixou-se no projeto de Deus. Mas aquele que ainda com dores, sofrimentos, com renúncias diversas, foram amigos de Deus. Lázaro é nome de um amigo. E o rico, qual é o nome dele? Por favor, qual é o nome do rico mesmo, na parábola? Nem Deus sabe. Não terá sorte da vida eterna com Abraão, Isaque, Jacó e Deus. Esse é o sentido da parábola. E lá na parábola se fala bem claro que não se comunicam. Não se comunicam. E ninguém de lá vem para cá, de forma alguma. Quanto aos que estão aqui, tem a palavra de Deus dada, tem os profetas, tem os pregadores agora. Ou creem agora, ou não crerão em nada, ainda que o morto ressuscite. Assim, passando ao texto bíblico, em Lucas 16, 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, na sepultura, ergueu os olhos o rico, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. É figura, acabamos de ver que morreu, está na sepultura. Só que em caso de Lázaro tem a esperança, e em Deus como se estivesse vivo e com ele. 26. E além disso, Deus fala bem claro: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aí está, na própria parábola diz que não há forma de comunicação. Não é conversa de rico com Lázaro, é o rico com Deus, porque Deus tem acesso pleno a qualquer situação. Continuando um pouco mais nos textos bíblicos, para destacar, Deuteronômio 18, 10: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem macho, nem quem consulte os mortos. Ah, por que não pode? Aí fica curioso e consulta para ver o que dá. O morto não se comunica, o morto está morto. Então, mas quem respondeu? Quem é que vem para enganar o homem? Esqueceram Satanás e seus seguidores? Se o morto está respondendo a sua chamada, está conversando contigo, pode saber que não é morto não, é Satanás que está tomando a voz, o jeito, o conhecimento daquele que morreu, para te enganar, você que ainda está vivo, ainda pode andar no caminho de Deus e pode ser salvo, mas confiando em mortos. Aí vem Isaías capítulo 8, verso 19: quando vos disserem, Isaías falando, mas é como se Deus falasse: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chirrei e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, a luz. Ou seja, nunca verão a luz se não falarem segundo esta palavra. Consultar mortos, absurdo. Por isso aquela palavra do nosso texto inicial: melhor o cão vivo do que o leão morto, porque o vivo pelo menos sabe que vai morrer, mas e o morto? Não sabe nada, não participa de nada. Então são essas palavras. Então a proibição de não consultar mortos é porque não é possível. Ah, mas eu consultei e respondeu. Pode saber que não foi o morto, alguém que tomou a vez do morto e te enganou. Alguém veio para matar, roubar e destruir, e o nome dele é diabo. Aí estamos seguindo o príncipe das trevas. Passando ao terceiro item,
E último, não há um lugar de recompensas e castigos. A ideia de que logo após a morte os justos entram na felicidade do paraíso e os ímpios vão para um lugar de tormento consciente também não está de acordo com a verdade bíblica. Tanto a recompensa dos fiéis como o castigo dos ímpios estão reservados para o último dia, na vinda de Cristo, quando os mortos serão julgados de acordo com as suas obras. Morreu, vai para onde mesmo? Já estudamos agora, poucos momentos atrás. O pó, fica lá, esperando a ressurreição. Mas foi bom, estou recebendo um presentinho. De vez em quando alguém vem cá, me visita e me traz um copinho d'água. Tem nada disso. Tem nada disso. Está no pó. Recompensa? Deus vai dar recompensa aos maus e aos bons. Mas quando? Isso vai ser manifesto no juízo após a sua vinda. Acabamos de ler o texto. Essa ideia também contraria o fato de que a glória celestial deverá ser alcançada por todos os santos juntos. Ou seja, não há uns no céu e outros numa condenação, e nós aqui ainda labutando a vida. Não. Para isso temos os textos bíblicos que vão colocar para nós bem claro. João 5:28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Recompensa pelo bem feito ou mal feito depois do juízo, e não antes da ressurreição, não enquanto estão no pó, na morte. Mateus 25:31. É um texto longo, mas eu abreviei em poucos versos. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E também haverá a sorte dos ímpios: ide, malditos para o fogo eterno. Então, recompensa não é no estado de morte, antes da ressurreição, na vinda de Jesus, é depois da ressurreição, após o juízo final. E 2 Coríntios 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Texto esse que eu já anunciei anteriormente. Mas em Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus vier, a primeira ressurreição dos mortos. Depois nós que estivermos vivos, imagino que seja agora, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Observe, os mortos vão ressuscitar primeiro. Mas é não abrir e fechar de olhos, irmão. Não tem muito tempo de separar uma coisa de outra, não. Não abrir e fechar de olhos. Aí nós seremos transformados num corpo incorruptível, e subiremos com eles, juntamente com eles, todos os aprovados, para encontrar em Cristo no ares, e estaremos sempre assim com o Senhor. 1 Coríntios 15:20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ele primeiro. Depois que são de Cristo, na sua vinda, no último dia, seguinte o juízo final. E em Hebreus 11, 39 e 40... e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa,
Quando em Hebreus 11 fala de muitos que foram aprovados pela sua fé, entretanto estão no pó, aguardando a ressurreição. Não tem ninguém lá no céu para invocar ele. Ô Paulo, me ajuda aqui. Pedro. Não. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu primeiramente desceu, Jesus Cristo, o Filho do homem, que está no céu. Então essa ideia de invocar intermediário como se estivesse vivos no céu, totalmente errado. A ordem é: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele ninguém chega ao Pai. Mas continuando em Hebreus 11, 39, todos eles, tendo recebido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, não estão no céu ainda. Verso 40 explica: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles que já morreram, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, os que morreram vão para o céu? Não, vão no pó e aguardam a nossa vez, na vinda de Jesus. Eles ressuscitam primeiro, numa fração de abrir e fechar de olhos, nós somos transformados e juntos subir ao céu, porque somos uma unidade, um corpo em Cristo. E agora o pessoal está criando mais 4 vindas de Jesus. Misericórdia. 4 ressurreições. Não existe isso. É um corpo. Todos vão juntos para serem, aqui diz a palavra, alcançarem a promessa, sendo finalmente aperfeiçoado no revestimento de um novo corpo. E assim, concluindo a nossa lição, nós temos somente este texto. Essa doutrina fortalece a nossa fé, ao dar-nos a segurança de que os mortos em Cristo estão bem guardados por Deus, para aquele glorioso dia que eles, ressuscitados, e nós, transformados, alcançaremos juntamente o elevado propósito para o qual fomos chamados. Nem a morte pode nos separar do carinho de Deus e da sua promessa de que haveremos de viver eternamente com Ele. Assim terminamos a nossa lição, cujo esboço temos apresentado desta forma, nos tópicos a vida depois da morte e ressurreição. Qual é o estado intermediário dos mortos? E não existem esses estados intermediários, e precisamos estar atentos a isso. Doutrinas erradas que estão correndo milênios já, mas não são de Deus, não é da palavra. E o nosso texto áureo em Jó: morto o homem é consumido, sem rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? Agora sabemos, no pó, aguardando a ressurreição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.